queria saber quem conhece a Gazeta Mercantil. Vamos levantar a mão aí. Ótimo, tá. Estamos na mesma. E, na verdade, na época da Gazeta, quem não conhece, a Gazeta Mercantil é um jornal valor, sem nenhuma cor, sem nenhuma foto, não existia nenhuma, era só notícias econômicas, né? Era desenho, fazia no máximo um desenho, mas era um jornal que realmente representava, né, toda a área de negócio no Brasil. Quer dizer, quando você queria saber alguma coisa do que estava acontecendo com as empresas, com as nossas SAs, era a Gazeta Mercantil, muito similar ao que é o Jornal Valor de hoje. Então, foi pela importância do jornal. Não fiquei com dó de você na época, não. Já, tá? Bom, a minha ideia é bater um papo aqui com vocês um pouco, falando do que está o Estado, mas também um pouquinho de perspectiva. Tá? E eu conheci o Fernando e a Neca na época que eu tinha a Fundação Getúlio Vargas aqui, eu trouxe a Fundação Mato Grosso do Sul, tem vários alunos aqui, e depois nós fizemos uma negociação comercial, onde eu passei a Fundação Getúlio Vargas ao Pedro Chaves, a Neca e o Fernando que estavam lá, para que eu desse continuidade a outros projetos, né? E o Pedro também depois deu continuidade, né, Pedro? Então, prazer estar aqui com o Pedro Chaves, meu amigo. E o que eu quero falar para vocês aqui? Eu vou usar uma linguagem um pouco, como nós estamos falando para empresário, eu vou tentar mostrar mais ou menos o que a gente faz no governo do Estado. E quando a gente conseguiu levar para o governo do Estado uma lógica empresarial, e é importante, pessoal, destacar, eu e o secretário Eduardo Riedel não somos do setor público, somos duas pessoas que fomos convidados, não participamos do processo político de eleição em 2014, né? E nós, no segundo turno, fomos convidados pelo governador Reinaldo para participar, aí sim, da montagem do plano de governo no segundo turno. Foi nesse momento que nós fomos ao governo do Estado e o Reinaldo nos chamando. E eu sempre gosto de começar por uma história, Pedro, que é importante, que mostra muito o que vocês fazem. Quando o governador ganhou a eleição em 2014, lembre que tinha um outro candidato que já tinha secretário, o Reinaldo não tinha ninguém, ele ganhou a eleição. E o Adilson acompanhou isso, e nós precisamos fazer um planejamento do Estado. Para começar, era como é que nós vamos entrar nesse negócio? Como é que nós vamos botar o primeiro dia? Por isso que eu estou reforçando aqui o planejamento. Naquela data, num período de 2 semanas, nós contratamos o MS, o Brasil Competitivo. Alguns lembram, naquele momento, que o Gerdau, né, a empresa Gerdau, e o Gerdau era presidente de um grande movimento do Brasil Competitivo, e que fazia assessorias para os estados e municípios para que eles adotassem sistema de gestão da qualidade. Naquela época se falava muito de gestão da qualidade. E nós contratamos, só que nós precisávamos, naquela data, R$ 1,5 milhão. Nós não tínhamos recurso, não estávamos no governo ainda. E aí nós fizemos, eu estava na federação, Sérgio Longo na federação, o governador falou, precisamos de R$ 1,5 milhão. Aí nós começamos a ligar 14 horas para os empresários, e dizendo a eles o seguinte, olha, nós precisamos de R$ 1,5 milhão, que vai ser pago diretamente ao Brasil Competitivo. Nós queremos uma cota de, no mínimo, porque senão ia ficar muito tempo, né? O ticket mínimo é 200 mil. Mas pode dar 50? Não pode, porque não dá tempo de fazer. Às 16 horas, nós tínhamos R$ 1,5 milhão pago ao MS Competitivo. Às 16 horas, começamos às 14 horas. E aí, o Brasil Competitivo entrou para fazer a modelagem daquilo que a gente ia enfrentar e de como é que nós íamos fazer. O processo de planejamento começou ali. Que hoje até ele é o Cláudio Gastol, que é um dos gestores, professor da FGV, e nós conseguimos fazer. Por que eu estou contando isso? Porque nós iniciamos com um processo que todos os senhores estão vendo aqui na pós-graduação, que é o planejamento. Então, toda a nossa trajetória, e eu vou mostrar do Estado, ele inicia no processo de planejamento. E a grande regra do planejamento, o formular, eu sempre falo, formular planejamento é a parte ideal, né? Porque a gente integra, faz, pensa, estabelece meta e tal. O problema é executar. E quando você pensa no setor público, executar isso num período inicial, que você tem um mandato de 4 anos, depois que você vai pensar no segundo mandato, mas você tem um mandato de 4 anos. Então nós começamos com esse cenário. Foi assim que nós começamos a trabalhar naquele momento. E aí surgiu, eu já vou passando aqui. Onde que eu aponto? Para onde? Para cá. Bom, aqui, quem não me conhece, só meu currículo aí como pode passar, que isso é aqui, vamos começar aqui. Aí surgiu, como é que nós iríamos montar toda a estrutura de planejamento dentro do Estado? E o que eu quero dizer para os senhores?
que nós pensamos igual os senhores pensam, que são empresários. Nós levamos, mas a administração pública é diferente da empresarial? Lógico que é, vocês estão voltados para lucro, mas o Estado tem que ter superávit, senão ele não faz nada. Nós também precisamos ter superávit, senão ele não consegue responder à sociedade se ele só olhar a despesa. Para baixo, tá, obrigado. E esse é o modelo que nós estabelecemos, pessoal, que é o primeiro que alguém lá que deve ter dado aula já para vocês de planejamento. A primeira situação que nós fizemos, estabelecemos metas por secretaria. E lembrando, Mato Grosso do Sul tem a menor estrutura administrativa do país. Nós somos somente 9 secretários. Por isso que eu sou secretário de Indústria, Comércio, Serviço, Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Agricultura Familiar e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, que normalmente em qualquer estado do país são 5 secretarias. E aí falar, mas isso é maluquice, vocês só cortaram despesa, que é o que a gente faz nas nossas organizações às vezes. A gente corta muita despesa e depois não tem capacidade de realizar porque você tirou da estrutura. Não foi isso que aconteceu. Porque você tem que ter por trás disso um modelo de negócio, um modelo de gestão que permita que você faça essa reestruturação. Então, isso é fundamental. E aí nós estabelecemos, naquela época, os contratos de gestão. Cada um dos secretários, dentro da sua secretaria, estabeleceu um conjunto de metas, um conjunto de projetos com determinado volume de recursos, que eram muito poucos em 2015. E assinamos um contrato de gestão com o governador. Então, cada um dos secretários foi lá assinar. Algumas perguntas, mas vocês avaliavam isso? Sim, a cada 3 meses. Mas alguém foi demitido porque não cumpriu? Não, porque a gente sempre tinha uma boa desculpa para não cumprir. Como muitos funcionários que trabalham com vocês têm. Ô, governador, o recurso não chegou. Ô, governador, você tirou o meu funcionário que eu precisava. Então, eu sempre tinha uma boa desculpa, por isso que nós não fomos demitidos. Né? Você vê a situação que está, a crise que eu vou mostrar para vocês em 2018. Depois disso, esses contratos foram monitorados, um a um deles. Então, todo mês nós temos que ir lá dentro de um sistema, colocar por que não foi feito, o que foi feito, o que falta. Qual é o grande problema do monitoramento? É a informação. Esse é o grande problema do monitoramento. Normalmente, a qualidade de informação que a gente recebe como gestor é muito abaixo para que você possa fazer o replanejamento. Esse é um grande problema que nós temos nas estruturas empresariais. É você ter informação suficiente para fazer isso. Depois vem a avaliação, que ela é trimestral, chama avaliação estratégica trimestral, onde você senta, o governador senta, né, Pedro, com todos os secretários, e tem um conjunto de metas estabelecidas. Quando não dava certo, a gente falava, o secretário lá de Brasília não ajudou, escreve lá, né, Pedro? Aí não saiu. E depois a priorização, isso é fundamental com um conjunto aí de indicadores. Né? Ninguém consegue fazer tudo o que precisa fazer, pessoal, na empresa e nem no governo. Então você tem que priorizar. Você tem que estabelecer algum critério de prioridade, que é a sociedade, a população mais carente, o desenvolvimento, o emprego. Você vai achar algum indicador para que você estabeleça a sua prioridade em função da sua secretaria. Aí você faz o estabelecimento. E, de novo, vai rodando esse modelo até. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Esse é o modelo mental e o modelo de negócio, se nós podemos chamar assim, que nós estabelecemos dentro do governo do Estado. Baseado, obviamente, e vocês já devem ter visto aqui, numa matriz estratégica. Né? Nós trabalhamos lá com o Binance Scorecard, estabelecemos uma matriz, que é onde envolve todo mundo, e aí dentro dessa matriz a gente tem todo o estabelecimento. Só que qual é a situação que nós encontrávamos? Quando a gente rodou esse modelo de planejamento, a conta não fecha. O que eu tenho de despesa, o que eu tenho de programação de crescimento na despesa, a minha receita não é suficiente. Portanto, eu não consigo ter superávit, portanto, eu não consigo, vou quebrar. Né? Como eu não tenho a lei da falência para me quebrar, eu vou empurrar, eu vou me endividar, eu não vou pagar. Né? É isso que eu vou fazer. Quando nós chegamos em 2015, a nossa conta só de débito no mercado é em torno de 600 milhões de conta não paga acima de 30 dias. O poder público tem uma coisa bacana, né? Até 30 ninguém te perturba. 30 não é atraso, né? É só depois disso. E aí nós tivemos que estabelecer um conjunto de mudanças estruturais. Então, olha, e aí de novo vale para vocês da empresa. Tem hora que o modelo sinérgico ele não permite você chegar a resultado nenhum. Você tem que fazer alguma ruptura para mudar o resultado. De novo, vocês que são estudantes aqui de economia de negócio, você tem que romper. Senão, naquele modelo, dia a dia, as ações que você faz dia a dia, elas não são suficientes para mudar a realidade. Né? Já dizia aí um escritor famoso, né, que quando você quer resultados diferentes, façam coisas diferentes, porque a probabilidade de as mesmas coisas gerarem o mesmo resultado é muito grande. Né? Então, procure fazer diferente. Aí nós tivemos que entrar nessa linha aí, que nós entendemos que era a linha
para resolver a questão estrutural, para que o Estado pudesse dar resposta em termos de desenvolvimento econômico. Primeiro foi uma reforma administrativa. Demissões, corte de salário, congelamento de salários e redução das estruturas. Esse foi o primeiro impacto de 2015. Reforma previdenciária. Até hoje, obviamente, existe um resquício, aí, perda de capital político quando se pensa em governo, muito grande por causa da reforma previdenciária. Mas a grande questão aqui, e isso é muito difícil explicar à sociedade, é entre ter uma aposentadoria ou não ter mais. Essa é a questão. No horizonte, você não receberia mais. No momento que nós pegamos o governo do Estado, as pessoas falam, quantos funcionários tem? 55 mil funcionários. Não, nós tínhamos 70 mil. Porque todo mês o caixa do governo ele tinha que aportar no sistema de previdência para pagar a aposentadoria. Então, você não tem mais 55 mil, você tem 70 mil funcionários que tem que tirar do fluxo de caixa. Você tira do fluxo para pagar. Aqui, muitos dos senhores lembram que a gente entrou na reforma administrativa, que tivemos que botar polícia na Assembleia para proteger os deputados, para que eles pudessem votar. Né? E, obviamente, que tem gente que os aposentados até hoje não gostam dessa história. Mas é o que é necessário. O Brasil inteiro, na verdade, acabou fazendo essa mudança. Teto de gastos. Nós estabelecemos. Por que estabelecemos teto de gastos? Porque não era obrigado. Lei de responsabilidade fiscal. Você não pode ter acima de 49% a folha de pagamento. A nossa era 70%. Então você tem teto, você não pode gastar. Não pode gastar com dinheiro, não pode gastar com isso, não pode aumentar salário. É uma lei federal, lei de responsabilidade fiscal. Então nós usamos a lei do teto do gasto. E fizemos a reforma fiscal. O que é a reforma fiscal? Nós aumentamos os impostos. Fizemos tudo aqui é despesa, tá vendo? Os 3 despesas. E o outro foi aumento de impostos. Para que a gente chegasse naquele superávit, nós tomamos uma decisão de elevação da carga tributária em alguns setores. O Adilson sabe muito bem quanto que o comércio foi afetado, a discussão foi afetada, aumentamos o Fundersul, né? Então aumentamos uma série de... Vamos desligar. Uma série de impostos que permitiram o Estado, então, fazendo a redução, começar a pensar na questão do superávit. O que eu falei até agora aqui para os senhores é só uma coisa, que eu fiz exatamente o que qualquer um dos senhores é obrigado, muitas vezes, diariamente, a fazer nas suas empresas. Então, tem um planejamento, tem um sistema de monitoramento, mas como é que eu começo? Como é que eu começo a andar? Eu começo a andar quando eu faço as reformas, faço a redução de custo, ponho uma estrutura focada nisso e aumento minha receita. No caso aqui, eu tenho a capacidade, que muitos dos senhores não têm, de mandar uma lei para a Assembleia e aprovar um imposto. E isso é a minha receita. Então, esse foi o modelo que nós estabelecemos. Para que tudo isso? Para que você faz tudo isso? Para poder retornar para a sociedade, para poder crescer, para dar um retorno. Por que não é bom ficar naquela situação? Porque algum governante fala, larga desse jeito, eu não quero perder capital político, né? Eu quero ficar desse jeito aí. Porque não aguenta 2, 3 anos. Não tem como. Isso vai criar um Estado de tal ordem caótico dentro da economia do Estado. Lembre, pessoal, Mato Grosso do Sul ainda tem uma importância sobre o ponto de vista do poder público. Nosso grande desafio, e vou mostrar para vocês, é reduzir a participação do poder público. Quando eu falo reduzir, não é diminuir o número de funcionários, vai crescer, até porque você tem demandas. Mas o tamanho do setor público proporcional ao tamanho da economia, esse é o grande objetivo. Nós temos que diminuir essa proporção. Então, quando o poder público tem alguma crise, ele não pode afetar o de tal ordem como afeta aqui, principalmente na questão salarial. E aqui eu vou começar a falar para vocês, então, dentro desse processo de gestão, que nós começamos a olhar alguns horizontes que o Mato Grosso do Sul começa a se transformar. E é isso que eu quero mostrar. Vou falar um pouco da indústria, vou falar da rota bioceânica, vou falar de alguns elementos aqui importantes. O primeiro, que às vezes parece imperceptível, eu vou mostrar para vocês aqui. A grande transformação do agro sul-mato-grossense. Veja o seguinte, o Mato Grosso do Sul é um estado totalmente diferente do que ele era há 7 anos atrás. O Mato Grosso do Sul se reposicionou no seu agro, né? Ele já não vinha sendo mais o famoso binômio soja e boi, isso acabou, não se fala mais em binômio soja e boi no estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro, dá uma olhada lá no tamanho das pastagens lá. Nós retiramos do processo de pastagem do Mato Grosso do Sul 3 milhões e 600 mil hectares, que ninguém desmatou, ele já foi desmatado em algum tempo atrás, e ele era pasto. E nós levamos ele para onde, para essa situação? Para a agricultura. Então ele sai de um processo de pastagem já degradada e vai para a agricultura. Isso você muda todo o perfil de produção. Armazenamento, estrutura,
industrialização. Depois nós levamos, olha, dos 3 milhões lá, que diminuiu agora nos últimos anos 1.304.000, floresta nativa, aí pouca redução, área de grãos, crescimento mais de 1 milhão de hectares, pessoal. E aí eu vou dar a primeira dica para os senhores quando a NECA fala de perspectiva. Nós temos um planejamento pronto, com todas as terras mapeadas do estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul será, hoje ele é um estado de 3.700.000 hectares de grãos. Ele será, nos próximos 3 anos, um estado de 5 milhões. Nós temos toda a aptidão de solo, por região, que tipo de cultura pode ser feita, monitorado, ele será de 5 milhões, sem nenhuma dúvida. Alguém pode falar que trabalha no setor de frigorífico, então nós vamos ter uma diminuição do rebanho, nós vamos ter uma diminuição da área de rebanho no estado. Mato Grosso do Sul hoje tem um rebanho em torno de 19 milhões, abate em torno de 3.350.000 cabeças ano, haverá uma intensificação. O que a gente percebe claramente? Um processo de intensificação da pecuária. Intensifica, menor área, fechamento e terminação e confinamento. Agora, uma coisa é clara, não vai dar para ter um frigorífico em cada município, né? Eu brinco muito com os prefeitos, o sonho de cada prefeito é ter um município, ter um frigorífico, né? Por que ele quer um frigorífico? Você mata 600, tem 600 empregos, né? Então, mas não cabe isso mais. Pela escala, você vai regionalizar e vai estruturar tudo isso. O que nós vamos avançar, pessoal? Suinocultura. O estado de Mato Grosso do Sul é o estado mais cresce na área de suinocultura. É a suinocultura mais tecnificada do país, praticamente carbono neutro, que nós estamos fazendo geração de energia com toda essa estrutura. Tem a maior produtividade do país, porque ela é altamente tecnificada, altamente financiada. O que nós precisamos na suinocultura é trazer mais indústria. Basicamente, nós temos hoje 2 grandes indústrias, que é a JBS de Dourados e a Aurora de São Gabriel do Oeste, mais 5 frigoríficos. Tem espaço para atração de novas indústrias de processamento de carne suína. Esse espaço já está mapeado e nós já estamos trazendo essas indústrias. Avicultura. O estado perdeu uma janela de oportunidade na avicultura. Quando teve o grande boom de crescimento da avicultura nacional, aqui não cresceu. Então, nós estamos numa fase de recuperação, que tinha aí um paradigma, que era, não tem estrutura fundiária, a avicultura se desenvolve no Paraná, Santa Catarina, porque você precisa de pequeno produtor. Hoje, nenhum pequeno produtor entra na avicultura. Ninguém entra na avicultura sem investimento de 5 milhões de reais num galpão de dark house. Ninguém entra hoje, sob o ponto de vista tecnológico, sem um investimento inicial de 5 milhões de reais. Na suinocultura, você não entra com investimento menor aí do que 21 milhões de reais num sistema de matrizeiro de 3.000 matrizes. Né? E aí pode entrar para fazer alguma coisa de terminação. Então, mudou o padrão tecnológico. O que eu estou dizendo com os senhores isso? É a mudança dos paradigmas quando você vai para a produtividade, vai para a escala de produção, vai para o sistema de integração. Aqui nós temos ainda, aí eu vou falar da nossa quarta proteína, que eu adoro falar disso. Nossa quarta proteína se chama carne de peixe. Nós temos 3, bovino primeiro, suínos e aves. E a quarta é peixe. Muitos, eu vou mostrar lá no final, muitos não sabem. O estado de Mato Grosso do Sul, o maior exportador de carne de peixe do país. Volto a dizer, do país. Jaime, mas o país exporta pouco. Sim. O produto mais comercializado no mundo, acima inclusive da soja em grão, se chama carne de peixe. Óbvio que a maioria é marítimo. Daquilo que é de cativeiro, o Mato Grosso do Sul é o primeiro. Como é que nós conseguimos isso? Basicamente com duas ou três empresas. E eu sempre gosto de relatar um caso que a gente mostra o que é a logística em termos de negócio. Hoje nós conseguimos colocar no Mato Grosso do Sul tilápia fresca. Eu não estou falando de tilápia congelada, pessoal. Tilápia fresca é aquela que você faz o sashimi. Nós abatemos tilápia fresca em Aparecido Taboado, às partir da manhã, meio-dia isso está pronto, vai num caminhão para São Paulo, vai para Guarulhos, embarcado num voo 8 horas, 9 horas da noite para Miami, 7 horas da manhã está sendo distribuído nos restaurantes de Miami a tilápia fresca. Com vocês que estão estudando logística, isso é eficiência logística, é achar uma estrutura de logística adequada para atender um cliente que está lá nos Estados Unidos, em Miami. É por isso que nós somos o maior exportador de tilápia. Congelado a gente exporta também, eu estou te falando isso, tilápia fresca. É aquele filezinho que fica pronto para o sashimi. Esse é um caso. Eu comentava até com o Pedro Chaves, há alguns anos passado, num domingo à tarde, um ex-aluno do MBA me ligou e falou assim, já, estou precisando falar com você. Não, pode falar. Não quero te incomodar no domingo. Não, pode falar.
Falou, eu estou botando uma vinícola no Mato Grosso do Sul. Eu falei, olha, eu acho que for domingo à tarde, você deve estar chumbado, deve ter bebido todas, né? Para me ligar domingo à tarde. O que está precisando? Não, tem que ver o negócio de licenciamento ambiental. Eu falei, mas vamos voltar à história, você deve estar produzindo uva. Não, eu vou produzir, mas eu vou botar uma vinícola. Eu falei, cara, você realmente... Vamos falar o seguinte, segunda a gente conversa, né? Não acreditei que ele tivesse bem. Mas era ele ex-aluno, né, do MBA, e falava, o cara, né, sério. E quando a gente conta, eu estava contando para o Pedro essa história, que tem um maluco empresarial, que vocês são, né, que está botando uma vinícola no Camisão, chamado Terroir Pantanal, porque ele identificou um tipo de solo, contratou uma consultoria, e eu sou fã desse projeto pela diferença, né, por aquele, quem iria acreditar em alguém, né, eu imagino se ele mandasse esse projeto para um banco para financiar, ele estava dando com recurso próprio, né, Fernando? Nunca ia financiar. Né? O banco falou, você é maluco. Né? E está lá, que já está abril, ano que vem já tem vinho produzido, são os vinhos verdes, de qualidade, com uvas importadas. Eu só estou dando exemplo como que muitas vezes os nossos próprios paradigmas de negócio evitam que a gente faça alguns negócios por não acreditar que aquilo é possível. Então está aqui, tá? E já tem agora, nós já estamos com o segundo projeto, licenciando, que também é um outro produtor que vai também na questão da vinho. Estou só dando um exemplo da diversificação. E ali embaixo eu quero falar um pouco para vocês de floresta plantada. Vê, cana-de-açúcar está praticamente estabilizada. Ela não consegue expandir, ela tem que focar em produtividade. Nós temos hoje 19 usinas operando. Vamos ter aí nos próximos anos mais uma ou duas que estão em ampliação e mais uma unidade sendo instalada no Mato Grosso do Sul, mas está estabilizado. E a loucura, sob o ponto de vista de ocupação de terra no Mato Grosso do Sul, se deu na questão de floresta plantada, né? Basicamente, eucalipto, a gente não tem pinos no estado, muito pouco, aonde o Mato Grosso do Sul hoje se posiciona como segundo maior área plantada do país. Final de 2024, nós seremos o primeiro. Eu tenho hoje mais de 600 mil hectares de terra já autorizados, né? E como é que você sabe disso? Porque para tirar o pasto e botar o eucalipto, o cara tem que pedir o cane para mim, que é o corte de árvore isolada. Ele corta a árvore, aquelas árvores isoladas que tem. 600 mil, nós seremos o primeiro. No final de 2024, Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro em produção de eucalipto. E, além disso, Mato Grosso do Sul, hoje, é o maior exportador de celulose do país. 27,3% de toda a celulose exportada pelo país é de Mato Grosso do Sul. Com uma fábrica sendo instalada, e eu tenho certeza que até o final de dezembro, Pedro, eu vou anunciar mais uma. Né? Todo mundo, qual vai ser? Se eu fizer isso, a bolsa cai amanhã, né? Eu falei, vai ser anunciada mais uma. Então, a gente está trabalhando fortemente para que isso. Mato Grosso do Sul se posiciona muito fortemente na questão das florestas. Aqui eu vou passar aqui para não... Quando nós olhamos para a questão da indústria, pessoal, a indústria, nós focamos muito na questão... Tem um chavão antigo que a gente fala da forma de agregação de valor, né? Sempre a gente discutiu muito isso. E realmente nós tomamos uma decisão que nós não queríamos que saísse só o grão do estado. Ah, tem que exportar? Lógico que tem um canal. Mato Grosso do Sul, lembrando a todos vocês, é o único estado do país que tributa a soja. Não fomos nós que criamos essa, não. Essa foi lá no Zeca, tá? Nós só não tiramos, né? Nós tributamos em 6%. A Lei Candir do Mato Grosso do Sul, ela é meia Lei Candir, né? Em vez de 12, 0, ela é 6. O resultado disso, industrialização. Qualquer empresa que queira exportar, ela tem que fazer industrialização local. Em 2015, primeiro mês de governo, eu e o governador Reinaldo fomos numa cidade chamada Campo Mourão, sede da Coamo. Coamo, maior cooperativa da América Latina. Faturamento esse ano próximo a 26 bilhões. E fomos lá no seu Galassini, sentamos com ele, muito simples. Falamos, olha, o senhor tem uma estrutura de armazenagem fantástica no estado, mas se o senhor quiser continuar com essa estrutura, vai ter que industrializar. E se eu não industrializar, nós tiramos o seu incentivo de saída de grão. Muito simples. Lá em Dourados, quem for lá hoje, tem um investimento de 1,2 bi, trabalhando com 3 milhões de toneladas. É a política industrial incentivo. E aqui, pessoal, muita gente fala assim, ah, mas vocês dão incentivo para a indústria e não dão incentivo para o comércio. Né? Se nós não dermos incentivo para a indústria, nós não chamamos de incentivo fiscal, nós chamamos de competitividade fiscal. As indústrias que se instalam aqui não têm mercado, nós só temos uma população de 2 milhões e 700 mil pessoas. Você não tem escala de produção. Imagine alguém vai fazer etanol para produzir aqui. Né? A gente não consome 5% do etanol que é produzido no estado. Então, a indústria precisa de elementos de competitividade fora. Quanto mais a gente melhorar a logística, a redução de custos, ser mais competitiva, você pode fazer a redução do incentivo fiscal.
Então, ele é de competitividade fiscal. Nós precisamos dar incentivo para que esse indivíduo tenha capacidade de competitividade fora daqui, seja internacional ou seja em outros estados, que, no caso aqui São Paulo, que é o grande desafio. E quando nós entramos no estado, e eu chamo isso de efeito JBS, quando deu aquela confusão que a JBS não cumpria, nós tivemos que fazer uma revisão de 100% de incentivo fiscal. Porque toda empresa que tem incentivo fiscal do estado, ela tem que assumir um compromisso com o estado. Então, quando eu dou incentivo para uma empresa, uma redução de imposto de 75% sobre a base de ICMS para que ele venda o produto no estado de São Paulo, ele tem que assumir comigo, basicamente, 3 variáveis. Nível de investimento, ele me fala o nível de investimento que ele vai fazer, o nível de faturamento que ele vai fazer no estado e o número de empregos. E ele tem que projetar isso dentro do horizonte, quer dizer, hoje até 2032. Só que, na época, isso não era monitorado. Hoje nós temos um sistema de monitoramento permanente que essas empresas têm que ser responsabilizadas. Mas se alguém tiver uma redução de emprego, vocês cortam incentivo? Não, desde que justificado. Desde que devidamente justificado, tem uma rampa para avaliar. A gente faz monitoramento hoje de 670 empresas no estado de Mato Grosso do Sul que tem incentivo e que tem essas 3 variáveis de indicadores para serem cumpridas. Então, e a indústria, o resultado disso, a indústria sul-mato-grossense foi a indústria que teve o maior crescimento da indústria de transformação do país no adicionamento de valor. Esse foi o resultado da agroindustrialização. E eu sempre gosto de destacar, muitos perguntam hoje que nós estamos trabalhando com etanol de milho, né? Muitos falam, mas agora tem etanol de milho? Tem. Eu passei durante 3 anos tentando trazer uma empresa de etanol de milho para cá. 3 anos. Quando eu fui a primeira vez na FS lá no Mato Grosso, nem me atenderam. Esse pessoal da Impasa que está aí, eu fui lá no Paraguai, também não me atenderam. Não temos interesse. O estado tem pouco milho. Não, temos 10 milhões de toneladas, pessoal. Exportamos 5. Como que não tem milho? Não, mas não interessa. Nós estamos no Mato Grosso, foram para o Mato Grosso. Depois de muito tempo, consegui acesso a esse empresário. E agora, mês que vem, a gente está inaugurando uma fábrica que vai consumir 2 milhões de toneladas de milho e tem um produto, Fernando, que é fantástico, que é o DDG, que nós não temos no mercado local, que é usado para ração. Nós não tínhamos esse produto, nós vamos ter a partir de agora. De novo, pessoal, sempre a lógica do encadeamento produtivo. É o que nós não temos, quais são as falhas desse modelo econômico, onde você tem matéria-prima para fazer isso. A indústria que tem aí, que todos vocês estão vendo, e a gente repete isso, que é a indústria da Suzano. Investimento de 15 bilhões na fábrica, mais 5 bilhões. Estive agora, 11 horas da manhã, eu estava lá em Ribas do Rio Pardo hoje. Construção de hotel, restaurante, estamos com 2.800 pessoas na obra, 5 mil no próximo mês, 10 mil pessoas em agosto, problema social, de tudo que você imaginar. E aí as pessoas perguntam, por que a Suzano se instalou em Ribas? Cara, qual foi o pensamento da Suzano? E eu falo para vocês assim, eu sei muito bem. Há 7 anos atrás, quando eu entrei na secretaria, tinha um grupo de investimentos chamado Copa Investimentos, que tinha 106 mil hectares de eucalipto, um fundo de investimento, faz a conta muito simples, planta, compra a terra, planta, faz o fechamento do negócio, vende a celulose para um terceiro, vê qual é a proporção que tem e fica tranquilo, só cuida de formiga e incêndio. E tinha um projeto lá de um cara que se chama Mário Celso. Quem for Andradina, ele é o prefeito de Andradina hoje. Está construindo lá Termas de Andradina, quer transformar Andradina num novo polo, assim como é Olímpia, vai transformar Andradina. Investimento de 500 milhões, está lá fazendo. E esse Mário Celso tinha a ideia, numa fazenda chamada Boi Preto, de criar um projeto de celulose. E ele foi lá, fez o licenciamento, isso lá. Quando nós chegamos no governo, ele já tinha licenciado, tinha 106 mil hectares de terra, que ele vendeu para a Copa. E a Copa comprou e falou, Jaime, nós não temos nenhum interesse na indústria. Nós somos produtor de eucalipto, nós somos fundo de investimento na área de eucalipto. O que nós vamos fazer com essa indústria? Não, você está de carta branca para oferecer o que você quiser, não tem interesse, uma área lá de... Então. Aí nós começamos. Oferecemos primeiro na época para a Fibre, não temos interesse, estamos acabando de fazer. Fomos a Eldorado, não temos interesse. Fomos a Arauco, não temos interesse, estamos vendo outras aquisições. Fomos na Melhoramentos, eu e o governador, rodando. Num determinado dia, eu fui a Paranaíba e estava inaugurando uma fábrica de alumínio. Pega a latinha de alumínio, faz o lingote, esse lingote vai para uma empresa chamada Novelis. E eu, conversando com o executivo da Novelis, perguntei para ele o que ele fazia. Ele falou, porque eu comecei lá, por que você não monta aqui em Paranaíba essa fábrica, né, já o processamento do alumínio? Ele falou, acho que não tem interesse, nós precisamos de gás natural, precisamos isso. Mas eu falei, o que é a Novelis? É uma empresa indiana. Indiana? Novelis não é uma empresa americana? Não, é indiana.
A Bila Dirtler é um cara lá que comprou 100% desse negócio. Fui a São Paulo. Quando eu chego lá para puxar de alumínio, o tal do um executivo indiano representando a Bila disse para mim: nós somos líder nacional mundial em produção de celulose, em produção de viscose, desculpa, para roupa. E a viscose nós precisamos de celulose solúvel. Aí eu olhei para o cara e falei: opa, peraí, vamos conversar. Começamos a conversar, fizemos um pré-acordo com a Bila Dirtler para fazer essa fábrica lá na... Quando nós conseguimos isso, aí, um mês depois, começou a aparecer uma série de interessados. E aí houve a fusão, a aquisição da Suzano da Fibria, e a Suzano tomou a decisão de fazer o maior investimento em celulose. Comprou as terras, 106 mil hectares de terra, deve ter custado alguma coisa perto de 2 bi, e anunciou o maior projeto de celulose do mundo sendo construído hoje no mundo é esse, 2,8 milhões de toneladas, que é esse investimento de 15 bi. Só que para isso nós precisamos de base florestal. E aí eu vou dar um exemplo para vocês como é que é a dinâmica do processo de desenvolvimento. Nós priorizamos a indústria. Há poucos meses nós começamos a ter um ataque de empresas de São Paulo que não tem celulose, que não tem eucalipto, para comprar aqui. Preço? Foi isso aqui. Hoje custa em torno de R$100 o metro cúbico. Todas as empresas, a Greenplac, que faz MDF em Água Clara, Eldorado, celulose, falaram: vocês têm que fazer alguma coisa. Nós tributamos a saída de eucalipto, hoje do Estado. Se você quer sair com a tora de eucalipto, você é tributado. Mas por que vocês fizeram isso? Para proteger a indústria local, para proteger a expansão da base florestal no Mato Grosso do Sul. Isso é política industrial. Tem nada a ver com a arrecadação, não tem nada a ver com o aumento tributário. Ela é uma atitude de política industrial para preservar o desenvolvimento industrial do Mato Grosso do Sul. E o resultado é o que está aí. Além, pessoal, não tem lugar melhor no mundo de produzir eucalipto do que no Mato Grosso do Sul. Plano, 100% mecanizado, terra já totalmente desmatada, que são áreas de pastagens. Né? Não tem nenhum lugar no mundo que se possa fazer e a produtividade de eucalipto que nós temos aqui. Então, vocês vão ver muita árvore de eucalipto ainda aqui no estado. Deixa eu ir para frente aqui. Esse aqui é o projeto Cerrado lá, que eu falei para vocês, chama Cerrado. Aqui, gente, você que é de marketing, aqui tem uma história interessante. Quando eles lançaram esse projeto chamava Jubarte. E aquilo me incomodava de tal ordem, né? E aí eu falei: o pessoal vai achar que no Rio Pardo acharam uma Jubarte, deve ser alguma coisa assim. A lógica do marqueteiro, imagina o cara lá em São Paulo, na Vida Paulista, né? Como era o maior projeto de celulose do mundo, e a Jubarte é a maior animal do mundo, então vamos botar a Jubarte. Eu achei, aí o marqueteiro me explicou: vamos mudar, porque não vai ficar legal no Mato Grosso do Sul. E aí eles transformaram no projeto Cerrado, né? Que é esse projeto de investimento. Eles sempre colocam o nome nos projetos: Vanguard 1, Vanguard 2, Horizonte 1, Horizonte 2. Né? E agora nós temos o Cerrado 1 e esperamos ter o Cerrado 2 posteriormente. Então esse é o projeto. Eu quero que vocês olhem ali embaixo, pessoal, o que eu escrevi ali. Ó. Impacto no PIB do estado de 5%. Não estou falando do PIB de Ribas. O PIB de Ribas, não, a gente não conseguiu calcular ainda, né? No estado, né? No estado. Então, e não é na construção, aqui a gente está colocando aqui na operação, tá? Na construção você tem um outro tipo de movimentação. E aí eu chamo muita atenção, isso aconteceu em Três Lagoas com os empresários. A movimentação durante o período de construção, ela é muito diferente do período depois de instalação. Então as pessoas, e aí eu vi isso acontecer muito em Três Lagoas, estou vendo lá em Ribas, por mais que a gente fale, as pessoas montando negócios assim, e eu falo: legal, se seu negócio se pagar em 3 anos, tá bacana. Agora não dá para você fazer um restaurante de 200 lugares, achar que você vai conseguir, na estrutura de custo fixo, manter ele depois. Lá em Três Lagoas, muitos botaram negócio achando que aquela realidade do período de construção era normal. Então, faça o negócio, Ribas está disponível. Vamos lá, não tem casa, não tem restaurante, não tem nada. Se aquele volume tem que se pagar no período de construção, que é 3 anos. Depois, vai cair, é outro perfil, é outro funcionário. A população aumenta em 10 mil habitantes, nós vamos, ao final, passar uma cidade com 10 mil habitantes a mais do que ela tem hoje. Mas esse é o cuidado que nós temos que ter, que a gente chama de efeito barragem. Né? A barragem todo mundo vai, depois quando sai, fica a barragem, 3 caras cuidando da barragem inteira. Então aqui também tem esse movimento. Outros itens que eu quero falar para vocês aqui, acho que eu vou falar ali embaixo a rota, mas eu vou voltar aqui que esse aqui é importante. Uma das questões que nós sempre procuramos, logística. Tá? O Estado tem que ter uma redução de custo do ponto de vista de como ele leva seus produtos para fora. Pessoal, Mato Grosso do Sul. Hoje nós exportamos, janeiro e fevereiro, $1 bilhão de superávit na balança comercial.
O nosso cliente se chama China. 60% do que nós exportamos vai para um cliente só. Isso é bom? Não é bom. Nós precisamos diversificar e ampliar para outros mercados. Isso não é bom, né? É um cliente importante, não desprezível, mas você tem que mudar o seu perfil. E quando nós olhamos na questão da exportação, nós temos aí uma série de projetos. E aí eu queria falar de um deles que eu acho que impacta nos dia a dia. Há 2 semanas atrás, eu e o governador Reinaldo estivemos na Bolsa, alguns devem ter visto na B3 em São Paulo, fazendo uma licitação de um projeto que chamava Infovia Digital. Esse projeto surgiu em 2016, quando um empresário lá de Aral Moreira me disse o seguinte: Jaime, eu tenho que pegar a minha folha de pagamento, porque eu tenho que mandar ela para o Paraná, eu ponho num pendrive, vou até Ponta Porã, e lá eu consigo transmitir a minha folha de pagamento. Assim começou o projeto. Falei, nós temos que fazer alguma coisa sobre a questão da infovia digital. Pensava muito naquela época no setor privado. Depois, quando eu levei esse projeto para a governança, o secretário Rieder falou, não, peraí, mas vamos fazer alguma coisa no setor público, nós temos o mesmo problema. E aí nós levamos a infovia digital. O resumo desse projeto, que foi licitado agora, uma empresa chilena foi a ganhadora, nós vamos conectar através de fibra ótica, são 6.500 quilômetros, 100% dos órgãos públicos. Então são 79 municípios, todos os órgãos públicos vinculados com redundância, quer dizer, se cair você tem um sistema, a gente tem um probleminha só no Pantanal, que eu não consigo ir com cabo, teria que voltar ali para o mesmo lugar, porque eu não tenho cidade próxima, é o único lugar que eu não tenho redundância. 147 praças com Wi-Fi gratuito para a população. O que isso é importante? Fala, peraí, mas isso eu tenho na minha empresa, eu contratei ali uma empresa X e botei uma fibra ótica. É a mudança do nível de serviço que nós estamos propondo. Com isso eu vou para o EAD, na educação básica, na educação profissional e na educação. Eu transfiro. Eu vou para a telemedicina, porque eu não consigo transmitir hoje um exame de Ponta Porã para fazer aqui em Campo Grande. Eu avanço na questão da telemedicina, além da conexão muito rápida de todos os sistemas do estado de Mato Grosso do Sul. É um investimento aí, um capex em torno de 306 milhões, a empresa ganhou, ela vai fazer esse aporte. E, inclusive, essa empresa pode vender aos senhores o serviço. Toda vez que ela vender aos senhores, reduz o meu custo. Pessoal, e veja o seguinte, o que nós fizemos? Quanto o Estado gasta hoje por mês com informática? Vou dar um exemplo aqui, 10 milhões. Ele tinha que apresentar o quanto que eu vou pagar menos. Isso caiu pela metade. Então a empresa vai me cobrar pelo mesmo serviço que tem hoje, em vez de 10, 2.600. E ela tem que investir 306. Isso muda a realidade. E aí eu queria falar uma outra coisa que muitos talvez não saibam. O edital que nós tivemos de telefonia móvel do governo federal. Né? Assim, o governo Bolsonaro, eu sempre falo assim, a hora que você vê o que ele fez para os negócios do marco regulatório, é um negócio fantástico. Marco regulatório de ferrovia, marco regulatório de empreendedorismo, liberdade econômica, que tudo isso vai ter resultado no médio prazo. Mas houve a licitação. Campo Grande, julho do ano que vem, tem 5G. Nós testamos, pessoal, agora, há poucas semanas, o 5G lá no assentamento de Itamaraty. Pegamos através do Ministério e colocamos uma torre de 5G lá. É um negócio entre, muitos não lembram, entre o discado e o 4G. A diferença é maior do que essa. Lembra quando a gente ficava, caía, lá. Então, é uma coisa brutal. Então, o que nós temos já só no agro de tecnologia disponível para alocar no sistema de 5G, está pronto. Só que ele não roda e que não tem conexão. E isso vai acontecer agora, nós já temos lá. E veja o seguinte, essa mesma licitação aí é federal, não é nossa. Você vai conseguir, vamos dar um exemplo de Três Lagoas, falando Três Lagoas, Campo Grande, pelo menos conectando o celular. Porque é um desespero, né? A gente vai, agora vai fila de caminhão, a gente vai lá, quando chega em Ribas do Parque, você fica louco para pegar o celular para ver o que tem, depois chega em Aquara de novo, é rapidinho, e isso vai mudar todo. Todas as nossas rodovias, todos os lugares, vai ter essa estrutura. E aí nós temos uma série de outros projetos, que é o Conecta MS, área rural, né, para fazer. Então, eu coloquei ali a Infovia, PPP de saneamento. Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado. Daqui a 3 anos nós vamos ter praticamente 80% de todas as residências com esgoto. Em 10 anos é 100%, mas em 3 nós chegamos a mais de 80%. Uma PPP, a EGEA, que foi a vencedora, nós não privatizamos a Cenesul. Nós temos uma concessão de serviço de esgoto sanitário do Estado, onde a empresa tem que fazer um investimento e depois ela operacionaliza esse sistema. Foi antes da lei, Pedro. Você lembra que nós tivemos a dificuldade, que nós sabíamos que a Lei Geral de Saneamento iria gerar uma situação de conflito ou não, e no final ficou muito próximo do que nós tínhamos feito. E aí nós temos aí um desafio, que é a relicitação da Malha Oeste. Estamos construindo uma ferrovia que deve ir em bolsa agora, no início do ano, chama Nova Ferroeste, uma ferrovia que liga Paranaguá,
Curitiba, Cascavel, Cascavel, Dourados, Dourados, Maracaju. Tá pronto esse projeto. Nós estamos fazendo conjuntamente com o governo do Paraná e pretendemos agora, no mês de setembro, levar para a Bolsa. Investimento mais ou menos aí estimado de 20 bilhões de reais. O desafio não é Mato Grosso do Sul, o desafio é a descida de Paranaguá. Hoje tem um trem, nós vamos desativar aquele e construir uma nova descida ao Porto de Paranaguá. Esse é o grande desafio ambiental, de custo, de tempo, né, para conseguir fazer esse investimento que a gente chama de Projeto Nova Ferroeste. E aí eu vou falar um pouco aqui para vocês de uma série de outras coisas, mas eu acho que é importante falar isso aqui. Aqui eu faço sempre uma brincadeira, Pedro, que quando a gente estudava lá, ainda estuda, né, mas fazia os testes, todo aluno de graduação, ele adora escrever assim, começar o TCC dele, né, escrito assim, o Mato Grosso do Sul, estado localizado estrategicamente no centro-oeste brasileiro, né, tudo começa assim. E aí eu fico pensando que diabo é o estratégico, né? Que se nós estamos no meio, longe, se nós exportamos, estamos no meio do Atlântico longe, o Pacífico longe, não temos ferrovia para levar. Falei, quem que, né, bolou que esse troço é estratégico? Mas talvez tivesse uma visão de futuro que eu não tinha na época para fazer essa crítica, talvez todos eles tivessem uma visão de futuro, né, Pedro, que eu não tinha. Mas existia um sonho aí de vários sul-mato-grossenses sempre falando da rota bioceânica. E nós fizemos uma opção de fazer o Panamá rodoviário. O canal do Panamá faz lá em cima e nós fizemos uma opção. Nós não temos como fazer uma abertura para o navio chegar, vamos fazer ele rodoviário. E vamos fazer, que é a rota bioceânica. Então, por que eu falo Panamá rodoviário? O Panamá é a única forma, quer dizer, você pode ir lá embaixo na Argentina, mas como é que a gente exporta? Leva a nossa soja até o Porto de Paranaguá, enche os navios no navio chamado Panamax, dado o tamanho, ele vai no canal do Panamá, cruza e vai para a China. É assim que se exporta. Assim que se exporta frango, assim que se exporta qualquer tipo dos 60% dos produtos que vai lá, ou vai para Santos, a celulose vai para Santos, a mesma coisa, vai no Panamax, faz esse trabalho. Por isso que a gente chama do Panamá rodoviário. E essa opção foi feita. Só que nós precisávamos, pessoal, e vocês que são empreendedores, nós precisávamos de uma coisa. Nós precisamos combinar o jogo por onde nós vamos passar. A parte do Brasil, nós temos produto, temos exportação, temos mercado. Nós precisamos de uma ponte. Só que do outro lado tem uma estrada de chão, de 400 quilômetros. Do outro lado tem a Argentina, né, que é sempre complicado. Depois tem os Andes para a gente passar. E aí nós vamos chegar na maravilha dos portos chilenos de Antofagasta, onde o custo operacional é 32% abaixo do custo brasileiro, e aonde vai um outro navio que não é o Panamax, que é o Super Panamax. Eu posso aumentar o volume muito maior, e aonde eu, para chegar na Argentina, saindo de Campo Grande, para chegar na China, eu diminuo 14 dias o meu tempo de viagem. Vocês imaginam o que é um navio carregado de carne com 14 dias a menos. Então nós fizemos, pessoal, um estudo de produto por produto. O Chile, hoje, nós temos 17% do mercado chileno de carne. Com a rota, nós vamos ter 32%. Redução de custo, competitividade. E vai dar para trazer, né, com os vinhos, provavelmente vai ser mais barato, viu, Adilson, chegar aqui também. E eu brinco com isso, mas eu falo, não esqueçam que o chinês vai ficar mais competitivo também. Porque esse navio, ele não volta vazio. Né? Então, por um lado, nós abrimos um canal de exportação, mas ele volta. E ali está a rota que é estabelecida, né? Que é Campo Grande, a gente coloca, mas o foco aí é Porto Murtinho. Né? Em Porto Murtinho, a rota seria, pessoal, tecnicamente ela é a BR-267, tá? Mataguaçu, Nova Alvorada do Sul, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Guia Lopes, Jardim, Porto Murtinho. Essa é a rota tecnicamente estabelecida, onde a gente tem todo o estudo de EVTEA, de reforço de rodovia. Né? A gente põe em Campo Grande. E veja o seguinte, a gente tem uma audácia, além de chamar do Panamá rodoviário, a gente tem uma outra audácia. A gente chama isso de Rota 67. Porque lá nos Estados Unidos tem a Rota 66. Né? Nós já vamos botar um a mais. A Rota 66 sai de Chicago até Santa Bárbara, a melhor rota turística conhecida do mundo. E nós vamos botar a Rota 67. Por 67 ser o nosso prefixo, e a gente tem um número a mais do que os americanos. E por que nós estamos fazendo isso como produto turístico? Não tem lugar nenhum no mundo, senhores, que você vai pegar um carro, uma motocicleta, a forma que você quiser, né? E vai sair de Campo Grande, vamos para Bonito primeiro, então você vai fazer Pantanal, vai fazer região de Bonito, vai fazer o Chaco. Final da tarde, Pedro, se você andar bem, você vai tomar um vinho em Salta, antes de subir nos Andes. Aí você cruza, vai para o deserto de Atacama, desce até o porto de Antofagasta, e aí você volta se você quiser. De Porto Murtinho lá dá 1.400 quilômetros, qualquer caminhoneiro faz isso até Paranaguá todos os dias. Então nós temos todo um trabalho, pessoal,
de desenvolvimento dos produtos turísticos além da rota. Qual é a preocupação dos nossos vizinhos? Nós temos que destacar aqui, pessoal, o papel do Paraguai. O Paraguai tem que asfaltar o Chaco todo. O Paraguai tem que sair de Porto Murtinho, olha lá. Ó. Lá tem Carmelo Peralta, Marissal Estigarribia, e chegar naquela cidadinha chamada Poço Rondo. Isso é todo o norte do Paraguai. Isso é tudo terra. E eles estão fazendo. Eles já inauguraram de Carmelo Peralta a Marissal Estigarribia. Pronto. Pista maravilhosa, estruturada. O governo paraguaio já autorizou o segundo trecho, que é Loma Plata até Poço Rondo. A Argentina já tem, está um pouquinho ruim, mas tem. Passar os antes, está asfaltado. Nós temos trem e salta para levar esse produto até Antofagasta. Então, e a ponte, pessoal, começou, tá? Eu gosto de falar isso, porque e a ponte? A ponte começou a obra, é só ir lá, está fazendo a ponte. Eu faço parte da comissão mista Brasil-Paraguai da ponte, são 90 milhões de dólares, financiados 100% por Itaipu, a ponte, e ela começou, ela está sendo executada pelo consórcio paraguaio. Porque a gente chama essa, vocês vão ver, de terceira ponte. Existe a ponte da Amizade, sobre o Rio Paraná, está sendo construída uma segunda ponte, que é Foz do Iguaçu, Presidente Franco, no Paraguai, está quase pronta, e esta é a terceira ponte que Itaipu está financiando. 2024, nós estaremos passando por aí. E o Paraguai sempre fala, eles querem desenvolver essa região. O Paraguai tomou uma decisão, não é só da Rota Bioceânica, essa é uma decisão foi de integrar a região norte. A região norte da Argentina, extremamente pobre, esquecida pelos argentinos, eles estão bem longe lá em Buenos Aires, também é uma estrutura, e o governo chileno sempre teve essa proposição de trabalhar com a gente por causa do tamanho dos seus portos que eles têm lá. Então, essa, pessoal, é uma realidade, e veja, quando eu falei do estratégico lá, nós mudamos o eixo. Nós mudamos o eixo de olhar. Mato Grosso do Sul passa a ter uma conexão com o Pacífico, passa a ter uma conexão com os maiores mercados que o Brasil aciona hoje, que é a China e o mercado asiático, com um nível de competitividade muito alto. O que nós estamos fazendo aqui que é o problema? Quem é aqui da área da alfândega sabe o que é passar numa alfândega. Se nós tivermos um modelo de alfândega, parar em Porto Murtinho, passar a ponte de 1.200 metros, parar no Paraguai, parar na saída do Paraguai de novo, depois parar na Argentina, depois parar na Argentina e parar no Chile, e depois parar no Chile para fazer lá, só esse trâmite, se for assim extremamente eficiente, que não é em lugar nenhum, é 20 dias. Nós perdemos tudo que eu acabei de falar para vocês. Tudo que, os 14 dias que eu ganhei, os 37% que eu ganhei lá de redução de custo portuário, tudo isso foi embora. Então vejam, pessoal, às vezes a gente olha muito a estrutura da infraestrutura e fala que legal, para passear vai ser ótimo, mas ninguém está fazendo investimento só para o passeio, para o produto turístico, para a integração regional. Ele é um fluxo de carga, ele é um eixo de desenvolvimento logístico. Então esse é o grande desafio que nós estamos agora, de fazer o que a gente chama de alfândega de cabeceira única. É ter estamos contratando uma série de pessoas aí na área de tecnologia, o Mercosul permite isso, a gente fechar um container dentro do Porto Seco em Campo Grande e ele só ser aberto no Chile. Se isso der certo, que óbvio que vai dar certo, né? A gente tem hoje o apoio do Paraguai, temos o apoio do Chile, não temos o apoio da Argentina ainda, que ela quer manter as duas alfândegas, uma cá e uma lá, achando que tem algum problema. Mas nós vamos avançar nisso. Então, esse projeto, pessoal, não esqueçam, ele vai ser inaugurado há pouco tempo. Qualquer um que vai para Porto Murtinho hoje já tem um estacionamento lá para 400 caminhões sendo operado, né, que são utilizados pelos portos. Né, então, são investimentos permanentes nessa estrutura. Então, a rota é uma realidade e ela muda essa geografia. Nós estamos fazendo umas coisas igual o maluco lá da vinicultura. Nós estamos estudando centro de distribuição de carro, porque em Córdoba vem todos os veículos que vêm da Argentina, por exemplo, uma Hilux, eles são fabricados em Córdoba, em Santa Fé. Eles vêm de caminhão até São Paulo, de São Paulo. Então, o cara que compra uma Hilux aqui, ela teve que passar por tudo. Então, estamos discutindo com Toyota, com Ford, um centro de distribuição vindo, sim, pela rota, que vai diminuir muito o custo, para que, a partir do Mato Grosso do Sul, a gente tenha a distribuição dos produtos. Alguns são competitivos, outros não, tem que fazer ainda uma avaliação. Nós temos a empresa brasileira de logística, que é uma empresa estatal, fazendo todos esses estudos conosco, todos eles de volume de carga, cada um deles. Hoje, inclusive, eles estão em Antofagasta e Salta, acho que amanhã, para fazer a avaliação dessas estruturas de custo. Temos um problema que é do setor de transporte aí. Argentina e Paraguai e Chile não permite que a gente entre com o nosso brilhante bitrem, né, que é uma engenhoca brasileira, necessária, o bitrem, mas eles não permitem. Esse é um problema sob o ponto de vista da commodity.
Hoje ainda nós não temos autorização, e isso é ruim porque ele gera competitividade. E o bitrem também não passa nos Andes, né? E aí, Pedro, vou falar só eu e você, né? Sabe o que passa nos Andes? É o Romeu e Julieta, que não tem o quinto eixo, que é o desconectado, porque ele faz a conexão, ele vai, né? Ele consegue fazer a conexão, mas o bitrem não. Então nós estamos discutindo um acordo internacional para chegar no mínimo assalto com o bitrem, que aí nós temos o trem que nós podemos levar até Antofagasta. Então aqui é só aquela bela e belíssima ponte ali que vai ser construída lá em cima do Rio Paraguai, a 8 quilômetros à direita de Porto Murtinho, quem chega, essa é a ponte que está sendo construída. Uma ponte que não tem, os pilares são todos em terra, não são na água, 29 metros de altitude, não atrapalha nada da navegação. E aqui nós temos ainda um investimento, que é à direita aqui, de 150 milhões, que é o acesso à ponte, com 13 pontos para acessar a ponte, né, porque é uma área muito alagada. Então esse o governo brasileiro está fazendo. Hoje nós resolvemos a questão ambiental da ponte, resolvemos de uma maneira muito simples. O Paraguai faz o licenciamento, ele que está fazendo a obra, né? Então ele vai fazer o licenciamento, assim como lá eles deram ao Brasil. Foi resolvido hoje. Então esse é o nosso ponte. E eu já estou finalizando, pessoal. Esse aqui, pessoal, é o estado carbono neutro. Isso aqui foi igual eu pensei do meu amigo lá da Vinicultura, o pessoal também pensou em 2016, quando eu apresentei isso ao governo do estado como diretriz estratégica. Hoje, se fosse a Gazeta, mas qualquer valor que você abre, valor econômico, tem lá o ESG. As empresas conhecem todo, não tem um dia que você não abre o jornal com ESG, né? E muitos estão se adequando, muitos não. Tem toda uma... E nós fizemos uma proposta, em 2003, como diretriz, de tornar o estado de Mato Grosso do Sul carbono neutro em 2030. Eu fui em Glasgow apresentar isso. Primeiro, um desafio de como é que você explica que você é do Mato Grosso do Sul em Glasgow? Eu tinha que usar lá, eu sou o estado localizado estrategicamente no centro-oeste brasileiro, né? Não, foi usar, né? Não tinha jeito. Aí eu tive que botar lá em Glasgow, aí eu fiquei pensando, o que esses caras conhecem lá? Aí eu peguei e botei embaixo ali, eu tirei só porque foi para Glasgow, escrevi Pantanal ali embaixo. Que todo mundo sabia que o Pantanal tinha pegado fogo. Todo mundo sabia. Então, eu escrevi ali, Mato Grosso do Sul, e ali embaixo escrevi Pantanal. Pronto, já a plateia já me atendeu e já começou a me olhar. Só que eles achavam que a data estava errada. Que o Brasil foi lá falando que ia reduzir em 2050, mas as metas eram para 2060. A Alemanha falando em 2050. E aí eu participei de um painel com o cara da Califórnia, que é o berço do carbono neutro no mundo. Era um secretário da Califórnia, e ele ficava me olhando. Eu falei, esse cara está desconfiado comigo, que eu devo ser um malandro daquele, né? E ele ficava assim, aí falava, mas é 2030? 2030. Aí eu fui apresentando para eles como chegar a isso. Aí no final ele falou, ó, eu entendi como é que vocês vão chegar. E vejam, pessoal, aqui tem uma questão especial, uma coisa assim fantástica. O agro brasileiro é muito criticado lá fora, por uma incompetência nossa, né? Total, sob o ponto de vista da comunicação. Total. Quando nós tivemos lá, a ministra Tereza esteve lá, apresentamos o ABC+, agricultura de baixo carbono, era impressionante o que as pessoas ficavam. Falaram, mas vocês fazem isso? E aqui o que nós vamos fazer? Nós queremos ser o primeiro território que tem uma certificação de carbono neutro. Isso vai ajudar todos os nossos produtos. Nós já temos plataforma, estamos terminando o inventário de carbono no estado de Mato Grosso do Sul. E como eu supunha, tinha muitas das questões que nós já estamos resolvidos há muito tempo. E aí a gente colocou algumas áreas ali, nós estamos fazendo terminando a análise do Código Florestal, porque aí eu garanto o nível de reserva e a emissão de carbono nessa reserva. Programa de conservação de solo e água, que nós estamos adotando no estado inteiro. Aqui esse programa, que eu acho que eu posso fazer uma referência com ele, quando vocês viram no Fantástico lá, a minha amiga Cláudia Geiger falando uma matéria sobre Bonito do Turmavento Água do Rio da Prata, que foi uma matéria que explodiu no mundo inteiro. Um barro total no Rio da Prata, né, isso há 3 anos atrás, mas explodiu, isso foi no mundo inteiro, o número de visualizações fantástico. Aí nós tomamos uma decisão naquele momento que nós tínhamos que licenciar todo o processo de mudança de solo no município de Bonito Jardim e alguma coisa perto de Bodoquena, e fizemos. Acabou o problema. Nós estamos olhando chuva de 100 milímetros lá com esse programa de conservação de solo. Carne e carbono neutro, pessoal, isso só tem no Mato Grosso do Sul. Foi desenvolvido por uma pesquisadora chamada Fabiana da Embrapa, algo fantástico. Aí falou, mas quem compra isso? Marfrig comprou. Foi lá, comprou a marca, paga royalty, e é o único frigorífico que usa hoje carne e carbono neutro no mundo e vende para o mundo inteiro, escrito lá, carne e carbono neutro Mato Grosso do Sul. Foi desenvolvido, compra a marca e coloca.
É que eles usam a logo do Marfrig é azul, mas a nossa carne é verde e tal. Certificado. E tem a carne de baixo carbono. Agora nós estamos trabalhando com a soja de baixo carbono, é outra linha de agregação de valor. Carne orgânica do Pantanal. Quando nós criamos esse projeto de carne sustentável orgânica, da mesma forma, pessoal, vocês trabalham com o mercado. É nicho, lógico que carne orgânica é nicho, né? É conceito, é experiência. Alguém que come a carne orgânica tem que entender o que é aquele processo. Só que tem gente que paga por isso, porque você nunca vai dar uma escala. No ano passado, desde o início do programa, nós já batemos 54 mil cabeças no Pantanal de carne orgânica. É a única forma de você fechar o ciclo no Pantanal. E aí nós remuneramos esse produtor em torno de R$ 150 adicionais por cabeça produzida para que ele possa investir. Então é uma política pública olhada para o mercado e para a sustentabilidade. Desmatamento ilegal zero, nós estamos com um sistema de monitoramento permanente. Resíduos sólidos, muitos aí foram afetados. Mato Grosso hoje é líder nacional em logística reversa, né? Veja o seguinte, a logística reversa é uma lei, pessoal, que existe há muito tempo, que cada um dos senhores que produz a sua embalagem tem que dar o retorno dessa embalagem para o sistema de produção. Mato Grosso do Sul, junto com o Ministério Público, que me ajudou muito, nós implantamos o sistema de logística reversa. Logística reversa foi criado na época da Copa, tinha uma coalizão brasileira, cada empresa tinha que pegar 20% da sua produção. Então vamos dar um exemplo de bebida, que talvez seja mais fácil. Uma Ambev, ela tem que pegar 20% do total da sua produção e retornar para o ciclo. O que eles fizeram, essas grandes empresas? Foram nas áreas onde tinha Copa, sedes da Copa, e resolveram o seu problema. Nós não aceitamos. Vamos criar uma estrutura do Mato Grosso do Sul. E notificamos, Pedro. E aí é importante, a gente fala do Ministério Público, mas é importante. Eu peguei só as empresas do Estado. E aí o Ministério Público falou, olha, só que você tem um equívoco brutal. Se você pegar todas as empresas do Estado, sabe quanto da embalagem que vocês usam aqui no Estado você está pegando? 10%. Então, se eu pegar todas as embalagens do Estado, eu vou estar fazendo logística reversa em 10%. E o 90% das empresas que vêm de fora, elas vão ficar na boa e vão ser prejudicando o local. Então, vamos fazer diferente. Peguei na Secretaria da Fazenda, todo mundo que vendia aqui, mandamos notificar 9 mil empresas. 9 mil empresas do Brasil inteiro. Eu nunca tinha visto tanto advogado na minha frente, né? Começou a bater jato dessa empresa, mas tudo que vocês pensarem. E fizemos acordo com todas elas, né? E hoje essas empresas que colocam a sua embalagem aqui também fazem reciclagem. Criamos uma cadeia de fornecimento, cooperativa de coleta, que está funcionando muito bem. E energia sustentável, pessoal, esse é um grande foco que nós estamos no Estado. Estamos trabalhando com biogás agora, que já tem energia elétrica de biomassa, já temos a indústria de biomassa, energia solar nos 79 municípios já colocados, teve aí a questão da tributação, e agora o último desafio nosso é a questão do biogás. Já temos 2 projetos de biogás sendo implantados para que a gente consiga gerar energia através de biogás. E aí, Fernando, tem a questão da vinhaça com resultados excepcionais. A vinhaça que é jogada diretamente hoje, ela passa pelo processo biológico, gera o biogás e continua sendo a vinhaça para você utilizar. E aí do biogás nós podemos gerar o metano e podemos fazer toda a estrutura. Então isso está sendo pensado e provavelmente nos próximos dias já sai uma regulamentação. Agora eu vou terminar. Eu gosto de colocar isso aqui, pessoal, porque veja o seguinte, todas as bases para o desenvolvimento do Estado estão prontas. Todas. Nós estamos com superávit, estamos com as contas públicas em dia, estamos com o nível de desenvolvimento baixo, conta paga, e fazendo vocês viram aí uma série de programas sociais, nós temos pagamento de energia elétrica para mais de 100 mil famílias, nós que pagamos por mês, para que a pessoa tenha 118, tem o projeto do nosso cartão, esse foi uma outra, o governo do Estado entregava cestas básicas, nós discutimos muito, vamos arrumar um cartão e a pessoa compra no comércio local, é R$300, e passa e compra em cada uma, são mais de 100 mil famílias assistidas. Aí, algumas pessoas me perguntam, já, mas isso é um contrassenso, você que é economista, né? Se de um lado você está falando que nós estamos quase em pleno emprego, em economia, pessoal, emprego é 4% de desemprego, é pleno emprego, porque é o número de pessoas que estão rodando. Então nós temos hoje no Estado praticamente o pleno emprego daquelas pessoas que estão aptas pelo trabalho. E por que você faz programa social? Né? Se você está no pleno emprego, o Fernando precisa de alguém, não consegue, o outro não consegue. Aí veja o seguinte, você tem pessoas que não conseguem entrar dentro dessa população economicamente ativa por uma questão de escolaridade. Então, principalmente mulheres, donas que cuidam da sua família, têm um baixo nível de escolaridade. Então, você não insere, você não consegue trazer. E esse pessoal você tem que trazer junto no processo de crescimento com o programa social.
e aí tentar capacitar, fazer isso. Então, você sempre vai ter uma estrutura, porque você tem um grupo de pessoas que você não consegue trazer para a população economicamente ativa. E aí nós chegamos em alguns indicadores que estão colocados aí, alguns deles. Tá? Nós somos o primeiro estado em transparência do país. Quando nós assumimos, né, Pedro, nós éramos o último. Essa nota, não somos nós que damos nota, eu sempre falo, a avaliação quem tem que fazer é terceiro. Não adianta eu falar que nós fizemos. Não, isso aí é fora. É TCU, Ministério Público Federal, que avalia os sites de todos os estados, e hoje nós somos o primeiro. Estamos juntos com outros 2 estados com nota 10. Nós éramos o último em transparência quando nós assumimos. O primeiro estado de investimento per capita, isso é Banco Central. O que é investimento per capita? É quanto que sobra do superávit, quanto você investe de recurso público dividido pela população. Isso é dado do Banco Central. Nós somos o primeiro do país. Isso foi possível porque nós temos superávit. Então, é o estado que mais retorna para a sociedade o seu superávit, indicador do Banco Central. Primeiro estado em potencial de crescimento. Esse ano, quando a gente olha os números do PIB, o próprio Banco Central entende que esse ano nós vamos ser o terceiro crescimento do país em termos de PIB. Né? Eu acho que vai ser mais. Eu acho que nós vamos ser o segundo, eu não sei se nós vamos ser o primeiro. O Pará deu uma parada, o Pará sempre teve, por função da ocupação de solo, uma trajetória, né? Mas hoje o Pará está um pouco... Segundo, liberdade econômica para empreender. Esse é um indicador feito pela Mackenzie, que estuda a questão da liberdade econômica. Então, o segundo. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Pegamos com 37 dias de abertura de uma empresa, hoje 2 horas e 45. Até o final de dezembro, nenhum dos senhores vai saber onde fica a Junta Comercial mais, só na nuvem. Ela não vai ter endereço. Outro item, segundo licenciamento ambiental. Primeiro, quando eu assumi a diretoria do Imasul junto. A Mara estava lá, conhece a gente desde aquela época. Tempo médio de licenciamento do Imasul, 999 dias. Eu ficava feliz porque eu tinha o Rio Grande do Sul que tinha 1.200 dias, né? Tinha um cara pior que eu, né? E hoje nós já temos aí, reduzimos isso, óbvio, tem os EARIMAs que demoram, são naturalmente maiores, mas a primeira regra, pessoal, não era só agilizar, porque eu tenho a mesma estrutura. É você perguntar o que não precisa ser licenciado. Essa que é a grande pergunta. A pergunta não é como eu vou contratar mais gente, porque todo mundo quer mais gente. Como eu vou contratar mais tecnologia. Mas é o que eu não preciso mais fazer. Essa é a grande charada do setor público. O setor público tem que perguntar para ele o que ele não precisa mais fazer. Porque a gente só agrega serviço. O setor público tem uma dificuldade enorme de abandonar qualquer estrutura. Essa é a grande dificuldade. Qualquer governante perguntar o que eu não preciso mais fazer, porque o setor privado já tomou conta, porque a sociedade não precisa mais daquilo, essa é a grande pergunta. Mas a tendência não, assim, toda vez que você dá um serviço a mais, mas eu preciso de mais gente. Aí você, vamos fazer tal projeto carbono neutro, mas eu preciso criar mais, 2 coisas que a gente faz, é mais gente e mais uma comissão. Né? Então é essa a ruptura, quer dizer, o que eu não preciso mais fazer? No caso do Imasul o que eu não preciso mais licenciar? E o que não licencio? O que tem baixo impacto. Agora eu vou publicar, viu, Mara, próximos dias, mais 289 atividades que não vão ser mais licenciados. A Mara não vai gostar, a consultoria não gosta dessas coisas, não. Mas mais 280, que não precisa, que não tem impacto. Pode ser por um comunicado, entra na internet, faz só para mim saber que aquela atividade existe. E é assim que nós conseguimos aí o segundo licenciamento ambiental. O PIB, crescimento do PIB, essa é um dado de segurança, o primeiro estado mais seguro, né, que é difícil as pessoas entenderem com a fronteira. Mas vocês têm a fronteira e como é que vocês são o estado mais seguro? Tem um indicador nacional que estabelece que o Mato Grosso do Sul é o primeiro do país. Estado com o menor percentual de pobreza do país, o 6º em competitividade, esse é um indicador fantástico, foi um menino lá da Universidade de Harvard, veio para o Brasil, criou a CLP, monitora hoje todos os municípios, é um indicador, sob o ponto de vista metodológico, fantástico. Ele não só avalia aspectos econômicos, sociais, ambientais, e o Mato Grosso do Sul tem se mantido em 6º lugar. Você imagina, são 27 estados, nós somos aí o 14º, 15º PIB do país, e nós somos o 6º estado mais competitivo e estamos mantendo o nosso posicionamento. O 6º estado de geração de emprego, nós já somos o 3º, está defasado, somos o 3º. Aí redução de homicídio, prevenção de drogas. O primeiro estado onde os presos estão trabalhando, nós temos o maior índice de empresas trabalhando do país, no Mato Grosso do Sul, em relação ao total de empresas. Primeiro lugar na exportação de celulose. Primeiro lugar na exportação de carne de peixe, a 3ª menor desocupação do país, quer dizer, o número de pessoas aí não é emprego, tá, pessoal? É ocupação. Eu pergunto para a pessoa se ela está ocupada e tem renda, não necessariamente ela tem emprego formal. Então, aqui o índice... E o primeiro estado de integração lavoura e pecuária floresta do país, 3 milhões de hectares, isso nos favorece lá no carbono neutro. Então, vejam, pessoal, essa estrutura, ela cria uma possibilidade de nós olharmos o futuro.
e olharmos como nós vamos avançar em termos de desenvolvimento econômico no Mato Grosso do Sul. E eu tenho um conceito muito claro para falar para os senhores. O Estado não gera desenvolvimento. Quem gera desenvolvimento é o setor privado. Quando eu estava falando lá da Suzano, alguém tomou a decisão de botar 15 bi aqui, não fui eu. Eu criei as condições adequadas para que ele fizesse isso. Quando eu fui lá convencer o cara da Impasa para botar 2 bi aqui, as condições. Então, o Estado ele tem que ser o facilitador, o apoiador, segurança jurídica. Todo empresário busca no Estado agilidade, segurança jurídica. Que aquela decisão tomada e firmada com o Estado, ela seja cumprida. Esse é o objetivo do empresário. A Mayra sabe disso. Nós não temos... A Mayra uma vez apareceu com uma maluquice lá de biogás, numa noite, né, Mayra? Nós precisamos licenciar essa atividade até amanhã para participar do leilão. Nós não fizemos, fizemos uma reunião às 7 horas da noite com todos os executivos. O que o cara queria? Só que eu desse um prazo para ele. Olha, em 30 dias você consegue fazer? Se não consegue, eu não vou fazer o empreendimento. Eu preciso do prazo. Qual é o tempo que eu preciso para executar? Qual é o recurso? Nós gerenciamos o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Nós aplicamos, desde que nós entramos no governo, 100% do recurso. 100% de todo o recurso é aplicado. O que ele precisa? Prazo, se ele vai ter o recurso. É isso que o empresário quer. A regra clara. Então, se essa é a percepção, e volto a dizer, e o Estado entendendo que algumas coisas ele não precisa mais fazer, precisa abandonar para que a gente possa avançar. Então, esse é o Estado de Mato Grosso do Sul, esse é o nosso Estado de Mato Grosso do Sul, e volto a dizer, o desenvolvimento não se faz com o Estado, com o governo, o desenvolvimento faz com todos, e quem arrisca o capital, põe o dinheiro, contrata as pessoas, são os senhores. E nós temos a responsabilidade de criar um ambiente de negócio favorável para que os senhores possam se desenvolver. Muito obrigado. Aliás, eu vou fazer diferente, professor. Eu vou pedir para o professor desce aqui, vamos ficar mais perto aqui, informal. Eu gostaria de abrir, pessoal, para... Primeiro, obrigado, professor. Eu acho ótimo passar ao vivo, né? Porque o cara deve ficar desesperado, porque eu fico andando, né? E o correndo, cara fica, onde que esse cara está, né? Onde que está? Eu gostaria de saber se alguém... Vamos abrir agora. Antes de abrir para perguntas e respostas, eu gostaria que o senhor falasse sobre Bioparque Pantanal. Poxa, isso é bom. Bom, primeiro, pessoal, lembrando que esse é um projeto do governo anterior, inclusive no dia de inauguração nós convidamos o governador André Putinelli para que ele fizesse parte. Desculpa, professor, tem pessoal de Brasília, Minas Gerais aqui, se eu não me engano, Paraná. Bioparque Pantanal é o nosso... É o aquário. Aquário do Pantanal. Nós tivemos investimento total nesse aquário de 249 milhões. Né? Então é um projeto que ele começou lá em 2011, é um projeto importante, projeto de um arquiteto conhecido, que é o Rui Otaki. Por que a gente destaca isso? Nós temos visita de muita gente da parte da arquitetura para conhecer o que é um projeto de Rui Otaki. Então, nós temos um projeto do Rui Otaki aqui, que faleceu, acho que é 2 anos, 1 ano atrás. Mas o objetivo, na verdade, do aquário, e aí, por que nós mudamos o nome? Porque o aquário, a sociedade já estava, assim, era quase chacota na internet o nosso aquário, né? E aí nós resolvemos criar uma nova marca, vamos criar o Bioparque Pantanal, que é o nome hoje utilizado no mundo inteiro, Bioparque Pantanal. São 11 anos, não, professor? 11 anos. Do lançamento. E nós terminamos agora com muita dificuldade. Inicialmente, o governador Reinaldo sempre destacou que ele entendia que se ele tivesse os 249 milhões, ele aplicaria em outras estruturas, mas, por outro lado, é o recurso público que está lá. Nós temos que potencializar esse recurso público. E veja o seguinte, hoje o que é o Bioparque? É o maior aquário de água doce do mundo. Esse é o primeiro ponto, ele está inaugurado. Nós estamos, nesse mês, fazendo o que a gente chama de visita técnica e fazendo a composição dos aquários. A gente não consegue, pessoal, pegar um aquário e jogar todos os peixes lá dentro. Lembrando que nossa equipe do Imaçu cuidou daqueles peixes de 2011, daqueles peixes que lá de 2014, durante 7 anos. Reproduzimos, fizemos uma pesquisa, vamos publicar um livro agora. Nós identificamos mais de 100 novas espécies do Pantanal nesse período todo, vai ser publicado um livro agora sobre isso. E uma equipe brilhante que ficou mantendo esses peixes todos, que hoje já compõem o aquário. Mas hoje o aquário tem 40% do total e vai demorar 6 meses para a gente colocar o total, porque a gente tem que acertar toda a estrutura em termos de água, de avaliação de água, laboratório de água. Então é bastante complexo você manter um aquário de água doce. E o Bioparque, ele traz exatamente, a partir de 1º de maio, todos os senhores vão poder pegar um aplicativo, nós estamos construindo esse aplicativo, e agendar. Serão 300 pessoas por dia. E vocês vão tocar? Sim, nós vamos tocar até dezembro. O novo governador que assumir, que tomar a decisão, nós entendemos que tem que passar para a iniciativa privada. Mas como a Cataratas abriu mão, que era a concessionária, nós entendemos que isso não pode ser uma estrutura tocada pelo governo do Estado. Mas isso ficará para janeiro. Até janeiro nós vamos tocar gratuitamente para que todas as pessoas possam ir lá e conhecer a estrutura. E eu digo a todos os senhores, quem visita sai encantado.
quem conhece sai de lá e fala, eu não sabia que era assim. Talvez porque ficou esse estigma do que é fantástico o que foi produzido em termos de arquitetura, estrutura, engenharia, o que tem de equipamentos para que a gente possa manter essa estrutura do aquário. Então, qual é o nosso objetivo agora, falando em business, como aqui os senhores estão aqui? Primeiro, esse aquário ele tem que transformar num atrativo de turista. Então, primeiro ele tem que ser... Nós estamos trabalhando toda a marca do Bioparque para que um cara esteja lá em São Paulo e fale, eu quero ir no Mato Grosso do Sul conhecer o Bioparque. Essa é a primeira motivação. Nós temos uma meta de 300 mil pessoas por ano lá sendo visitadas. Nós temos uma meta de segurar o visitante de Bonito, que nós estamos já agora nesse ano com o melhor número de turistas em Bonito, segurar ele um dia em Campo Grande. Isso ele vai dormir mais um dia, comer mais um dia e visitar o parque. Então, no mínimo um dia nós vamos segurar ou na volta ou quando ele chega em Campo Grande, dentro da estrutura, para beneficiando toda a estrutura no Mato Grosso do Sul. Então, essa é a lógica que nós estamos colocando, entender isso como um ponto de atração. E nós estamos desenvolvendo lá já toda a questão de pesquisa. Nós temos todos os laboratórios de reprodução, acompanhamento, repovoamento. Então, tem toda uma estrutura de pesquisa também envolvida. Nós já criamos os mascotes lá da capivara, da onça, já estão todos criados lá. E ele vai ser operado. Lá dentro vai ter restaurante, já tem uma biblioteca, tem vai ter, né? Não tem ainda o restaurante. A parte de souvenir, que é exatamente todo o aquário, pessoal, quem for no aquário do Rio de Janeiro, 50% da receita é ingresso, mais ou menos 30% é souvenir, que todas as pessoas acabam comprando, e o resto é evento, casamento, faz de tudo dentro do aquário do Rio de Janeiro, né? E aqui, com certeza, nós faremos da mesma forma. Lançamos a novela Pantanal no dia à noite lá, foi lá o primeiro capítulo da novela Pantanal, e eu identifico a novela Pantanal como uma oportunidade, pessoal. Né? Nós temos alguma lembrança ainda da novela, mas a maioria das pessoas não tem. Os jovens não sabiam o que é remake. Antes você fala que passa na manchete, passa no... vai saber o que é isso, né? Mas nós temos uma oportunidade, né, Pedro? Então, assim, nós temos uma meta que só com a novela nós vamos praticamente aumentar em 40% o número de visitação ao Pantanal. Então, nós estamos fazendo trabalho com o trade turístico, com a estrutura de pesca, né, para que a gente consiga fazer todo o trabalho. Na época, pessoal, quando nós botamos o pesca e solta, eu até hoje eu já apanhei, hein? Apanhei no pesca. Eu queria fazer cota zero. Não consegui, deixei né, Pedro? Mas o resultado está aí. É fantástico hoje o que nós temos de atração de turismo em função do pesca e solte. Mas fantástico. Né? As mulheres, né, que hoje nós temos programas específicos de pesca, mas o retorno é fantástico. Né? E agora nós queremos preparar o Pantanal para receber esse turista, que com certeza a partir do ano que vem aumenta muito. Para quem não sabe, pessoal, o Pantanal, até descobri aquele dia no lançamento lá da novela no Aquário, eu estava falando para o pessoal da TV, eles atrasaram a entrega do Aquário esperando a gravação da novela. Não foi não. Foi marketing isso. Na hora eu saquei. Eu vi lá, eu falei, ô Nicomedes, isso aqui foi casado. Não, casado, né? Não. Mas eu quero já deixar confirmado aqui, professor, se você me autorizar, a primeira turma de pós-graduação com aula dentro do auditório do Bioparque Pantanal. Podemos sim, tá confirmado. Tá, você viu que agora eu peguei ele. Então, é que lá o professor tem que ser muito bom, porque quem foi lá no auditório... Pedro Chaves. Não, faz isso não. Tem que ser um cara que faz o cara pular, né, Pedro? Não tá, você pode ser técnico. Porque os peixes ficam lá no fundo olhando, o cara está... Quando você olha, ele não está olhando para você, ele está olhando para o peixe, para onde vai. Eu estou falando isso porque o auditório... o auditório lá é fantástico, né? E o auditório, o fundo dele é um aquário, pessoal. Quem não conhece, como se fosse aqui toda uma estrutura, só que tem um painel que pode ser rebaixado e tal, para ser colocado. Cris, nós estamos gravando isso aqui, né? Então você viu que já está autorizado? Autorizado. Já está autorizado. Você viu. Uma salva de palmas, então, gente. É mais uma que eu fico devendo para o Jaime. Perguntas e respostas, gente. Vamos lá. Quem tem perguntas para fazer para o nosso secretário? Quem tem alguma dúvida? A hora é agora. Quem quiser, eu vou levar o microfone até vocês. Aproveita que a hora de trabalho do secretário não é barata, hein? Rodolfo, só pergunta. O Rodolfo está ali olhando. Só pergunta fácil, hein? Meu professor Rodolfo. Obrigado. Oi, eu sou o João Vicente, do SESC, prazer. Obrigado pela palestra, ótimos números. Você começou ela falando sobre modelo de gestão, modelo de planejamento. Ao longo dessa carreira, tanto na indústria quanto no governo, quais foram os principais aprendizados? Como conectar toda essa complexidade? Olha, primeiro assim, eu quando era professor da FGV, que muitos, mas eu sempre fui professor da área de planejamento estratégico, né? E a minha grande discussão sempre quando eu falava em planejamento estratégico, e eu vou te falar, essa semana
Eu, quando comecei minha carreira, saindo do mestrado, quando a gente sai do mestrado, a gente acha que sabe tudo, e não sabe porcaria nenhuma, né? Mas a gente acha, né? A gente vai com certeza. E a minha primeira, assim que eu saí do mestrado, eu fui trabalhar numa entidade chamada ABIOV, Associação Brasileira de Indústria de Óleo de Soja, que inclusive eu estou lembrando porque faz 40 anos agora que essa entidade, essa semana eles me chamaram para fazer um relato lá na ABIOV. Mas eu acho que a grande questão, e por que eu estou trazendo esse período da ABIOV, que era um período antes de Collor, né? O Collor representa uma ruptura, né? Em 90 nós temos uma ruptura sobre o modelo brasileiro da economia brutal, né? Mas brutal, né? E aí todos lembram aí da nossa economista Zélia, né? Que levou o dinheiro de muitos, mas é uma alteração de modelo. Mas qual eu acho que é a grande questão nesse processo todo? Por ser uma pessoa que sempre trabalhou com planejamento e que passou por vários momentos. Aqui eu não apresentei, vocês lembram que em 2017, 2018 nós tivemos a maior crise no Brasil. Então, imagino que foi a crise em termos de arrecadação, de estrutura, né, que nós estávamos... O modelo estava sendo consolidado, quando veio a crise, a arrecadação cai de novo, nós temos que parar as atividades, aí vem toda, que eu brinco da justificativa, né, porque a gente tem que justificar todo o modelo de planejamento. Acho que nessa história de vida de planejamento, de buscar, o primeiro é o seguinte, a gente viu muitos modelos de planejamento que não buscam resultado. Essa é a primeira questão. Então, eu sempre falo que é muito bacana você fazer o processo de planejamento, mas as pessoas muitas vezes não têm a coragem, e imagine em poder público, isso foi mais difícil ainda, de apontar para a questão do resultado. Quando você chega no resultado, esse resultado, não, mas pode ser, eu acho que dá para fazer e tal. Então, acho que uma das grandes aprendizagens, a gente sempre, quando começa o processo de planejamento, não termine sem a validação, vamos chamar assim, entre as suas estruturas da questão do resultado, seja ele qual for, né? Porque muitas vezes no processo de planejamento você descobre que o planejamento ele é falho. E veja o seguinte, eu tive duas escolas que eu acho que é importante, diferentes. Eu fiz um curso no INSEAD sobre estratégia, fiz um curso na Universidade de Wharton com estratégia. Lá no INSEAD estava, todo mundo conhece o livro tal do Oceano Azul, né? Então, fantástico livro, tive aula com os professores, autores E aí eu fui nos Estados Unidos fazer o mesmo curso. Você é meio idiota, né, fazer o mesmo curso. Qual que era a diferença dos dois? O americano te mostra a estratégia pelo balanço. Então, ele te conta a história pelo resultado. Ele pega um balanço e vai mostrando se a empresa quebrou ou não quebrou. Depois, ele volta e te mostra qual a estratégia que foi adotada para chegar naquilo que é bom ou naquilo que é ruim. Então, ele te conta a história da estratégia invertida para saber se ela teve. Já no INSEAD, não. Ele sempre te conta a história do Oceano Azul, de você olhar o nicho de mercado, trabalhar toda essa linha, mas muito pouco olhando para a questão do resultado. Então, acho que a grande aprendizagem no processo de desenvolvimento é sempre olhar a questão do resultado. E isso, eu tive muita dificuldade disso no setor público, porque o setor público é muita atividade meio e pouco resultado. O esforço no setor público é mais importante do que o resultado. E esse modelo de gestão é muito difícil de você mudar. As pessoas querem ser reconhecidas pelo esforço, não pelo aquilo que resultaram para a sociedade. Então, acho que essa é a grande aprendizagem da diferença dos dois modelos. Legal. Para encerrar, eu gostaria de convidar o professor Pedro Chaves para fazer o encerramento, por favor, professor. Salva de palmas, professor. Bom, falar do Jaime é muito fácil, né? Porque, na verdade, ele é o cérebro do governo Zambuja. Em todos os aspectos, todos os momentos que eu convivi lá realmente no governo, senti a pujança e a importância que o Jaime tinha. Haja vista que toda saída do governador, ele pegava o Jaime a tiracolo, venha comigo. É verdade. Vocês notaram o domínio que o Jaime tem do estado do Mato Grosso do Sul, o conhecimento que ele tem, a profundidade. Eu gostaria que ele continuasse em todos os governos, sabe? Fosse vitalício, na verdade. Porque não pode se perder, realmente, o conhecimento e a estratégia que o Jaime tem para o desenvolvimento do Estado, cada vez mais. Ele realmente é uma pessoa ousada em todos os sentidos. Você observa que ele não é meramente um tecnocrata. Ele, na verdade, é também um ser político, né? Porque ele age estrategicamente nas empresas, nas pessoas, sensibiliza, traz recursos, faz de Mato Grosso do Sul realmente uma capital que nós temos orgulho, né? Mato Grosso do Sul inteiro. Eu, na verdade, me orgulho muito de ser amigo do Jaime, sabe? Isso realmente eu fico lisonjeado quando eu posso estar ao lado dele, tirar uma foto, postar no Instagram. Isso me valoriza demais, é verdade. É verdade, eu fico muito feliz. E, Jaime, hoje você deu um show aqui, foi na verdade, porque isso tem que ser uma obra, sabe? Foi registrado, eu acho que devido publicar essa palestra inteira, do começo ao fim. Eu convido o Jean realmente
a capitanear esse processo, porque, na verdade, eu aprendi muita coisa hoje, de verdade. Sobre a rota bioceânica, eu me orgulho de dizer que eu era senador da República e eu fui o relator da ponte, viu? Um recurso, tá? Então, eu fico muito feliz à época, né? Aí, foi importante isso tudo, mas, obviamente, uma coisa é você ter ideia, implementar, e a outra, na verdade, é executar como vocês estão fazendo. Então, parabéns, viu? E muito obrigado, parabéns ao STED, a NECA, o Fernando, principalmente o Dijan, né, por ter sensibilizado o nosso secretário de vir aqui, tá? É uma coisa maravilhosa. Obrigado, viu? Tá? Um abraço. Tá, verdade. Obrigado, professor. Vamos entregar o presente? A professora NECA vai entregar o presente para o professor Jaime. Muito obrigado mais uma vez, professor Jaime. Bom, Jaime, eu não tenho palavras para dizer o tanto que nós aprendemos hoje. Foi realmente fantástico, tá? E espero que tenhamos muitos outros momentos junto com você aqui na faculdade, tá? E agradecer muito a sua presença aqui para nós essa noite, tá? Obrigada. Declaro encerrado a noite de hoje. Muito obrigado para quem está em casa até agora assistindo com a gente. Muito obrigado. Tenham a todos uma ótima terça-feira. Obrigado a todos.